Olá, amigos! Como é bom ter vocês hoje aqui no dia 18 de junho, nesta quinta-feira, para estudarmos a Bíblia de novo. O estudo de hoje nos lembra que devemos ter uma abordagem bíblica da Bíblia, é isso mesmo, e também com espírito de oração. O que significa uma abordagem bíblica? É que, acima de tudo, antes de tudo, nós busquemos as respostas na própria Bíblia. Isso é essencial. Eu não posso depender de outras fontes de conhecimento para me trazer luz, para compreender a Bíblia. É claro que isso faz parte do estudo, mas antes de tudo, primeiro eu preciso buscar as respostas na Bíblia mesmo, e geralmente elas estarão lá. Gostei dessa primeira frase, que a melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. É triste ver pessoas que se perdem no estudo bíblico, e acabam às vezes focando muito em uma partezinha, numa palavra, num versículo sozinho, e tiram às vezes uma doutrina inteira, um engano fatal, só por focar naquilo, e se esquecem de comparar com o resto do contexto, com o resto do livro que eles estão lendo, e com o resto de todo o conjunto de livros da Bíblia, Então isso é uma coisa que a gente já falou aqui em outros dias, em outras lições. A Bíblia é a sua primeira e mais capaz intérprete. Não se esqueça disso. E não só isso, mas outra coisa importante, além de abordar a Bíblia biblicamente, comparar, assim como a gente vê aqui nesses textos de Atos, pessoas que fizeram isso. Conhecimento novo da Bíblia que eles recebiam, eles comparavam com aqueles que eles já tinham das Escrituras. Isso é essencial para qualquer estudante sincero da Bíblia. Uma comparação dela com ela mesma, porque a gente sabe que ela nunca vai se desmentir, ou criar contradições dentro dela mesma. E além disso, um espírito de oração é primordial. Sabe? Muitos problemas podem vir também de uma pessoa que não estuda a Bíblia com um espírito de oração. E você talvez conheça alguém que tem um grande conhecimento da palavra, mas por aquilo não ser regado e dependente do Espírito através da oração, aquilo não leva a nada, sabe? E eu espero que comigo e com você não seja assim, que o conhecimento que a gente tenha da Bíblia seja sempre dependente de Deus, sabe? Sempre comparando textos com textos, crescendo na compreensão, mas também sempre iluminado pelo Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia e é o que mais deseja que eu e você a conheçamos, mas não só conheçamos, que adquiramos também sabedoria para aplicar os ensinos, para desfrutar da bênção que é conhecer a Bíblia, não só para mim, mas é claro que a bênção se estenda a todos ao meu redor. E veja, o texto complicado, entre aspas, de hoje que eu escolhi se relaciona com isso. É uma doutrina que, infelizmente, se espalhou pelo meio cristão, mas ela não é bíblica. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, é onde aparece o que muitos podem chamar de o dom de línguas. E os discípulos de Jesus estavam reunidos no dia do Pentecostes, no mesmo lugar. E de repente vem um som alto do céu, como que um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam, e apareceram como que línguas de fogo sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso está no verso 4 do capítulo 2 de Atos. E veja, a partir disso aqui, e do restante da história, que diz que muitas pessoas que estavam em Jerusalém, judeus, homens de todas as nações do mundo, estavam ali, foram atraídos e começaram a entender o que eles estavam falando. E olha só, isso é muito interessante. A resposta está já no próprio texto. Porque o que nós vemos hoje sendo dito por aí que é o dom de línguas, veja só, talvez você nunca esteve numa igreja pentecostal onde isso acontece, mas você pode procurar na internet. E aí você compara, você que viu de perto ou viu pela internet, o que acontece nos cultos de hoje, no dito, quando acontece, o dito dom de línguas, e o que foi isso? Olha só, o próprio texto já mostra alguma grande diferença.
No verso 6 diz que eles estavam muito perplexos porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, né, de pessoas de ascendência judaica, mas que vinham de diversas partes do mundo, estavam aqui e cada um entendia na sua língua. E aqui no verso 8 diz, né, eles vinham da Judéia, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto da Ásia. Ou seja, e a Bíblia diz, cada um ouvia na sua própria língua. Isso aqui já é explicação. O dom de línguas moderno, línguas estranhas, aquelas que ninguém entende, não é isso aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas entendiam. Os discípulos de Cristo estavam falando uma língua nova, sim, mas nova para eles, que eles não tinham estudado nunca. Mas ele falava, aquele que veio da Ásia entendia, o da Capadócia entendia, o da Mesopotâmia entendia. Ou seja, né, é uma coisa que faz sentido, diferente do que muito se vê por aí, né, onde não existe edificação. E aí que tá, Deus é um Deus de razão, de propósito. Né? Qual é o propósito de uma língua que não edifica ninguém, que eu falo sozinho e ninguém me entende? Não tem nada a ver, né? Não é o que nós encontramos na palavra de Deus. O dom de línguas bíblico, ele tem um propósito, que é missionário, é abençoar pessoas. É o que acontece aqui no Pentecostes. Uma maneira que Deus encontrou de evangelizar muita gente ao mesmo tempo e que seriam espalhadas pelo mundo para ser uma grande bênção para o mundo. Então, esse é o propósito do dom de línguas. Ele é para ser uma bênção para os outros, porque eles vão entender. É um propósito, então, missionário, né? Antes de qualquer coisa. Então, ele nunca vai estar envolvido com um culto que não seja racional. Isso a gente encontra na Bíblia também. O culto tem que ser racional, tem que ter propósito, tem que ter, né, compreensão e não, né, falar sozinho ou falar sabe-se lá com quem. Tá certo? E outra coisa importante de lembrarmos, tudo que Deus concede e onde Deus está envolvido sempre será bênção e nunca vai trazer competição e divisão. Nunca vai servir para dizer, né? Ah, porque eu recebi o Espírito e você não. Trazer esse tipo de comparação, né? E orgulho pessoal de quem tem, de quem não tem, quem recebeu o Espírito ou não. Onde existe esse Espírito, Deus não está. Não teria por que estar, certo? Então espero que Deus continue abençoando você no seu estudo sincero, sempre com uma abordagem bíblica e cheia de oração para estudar a Bíblia. Vamos orar juntos? Graças te damos, ó Deus, pela tua santa palavra. Obrigado porque podemos crescer em conhecimento dela, mas não nos deixe parar aí, por favor. Nos dá também sabedoria. Ilumina sempre a nossa mente ao estudarmos a tua palavra e que seja sempre com um desejo sincero de não simplesmente sermos abençoados por isso, mas transformar a nossa vida numa bênção para as pessoas ao nosso redor também. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo amanhã no nosso último estudo juntos.